Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bem-vindo você, nosso amado e querido ouvinte do canal Palavra Viva e Fiel. Chegamos à última lição do primeiro trimestre deste ano de 2023. Ruth capítulo 4. Boaz casa-se com Ruth e gera filhos. O texto áureo está em Ruth capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. A leitura bíblica com todos está em Ruth capítulo 4, versículos 1 a 22. A verdade prática nos ensina que Deus tem o mundo em suas mãos e seus olhos procuram os fiéis da terra. Na introdução do comentário, lemos que, de modo empolgante, o escritor detalha o processo legal pelo qual Boaz se tornou legítimo resgatador e se casou com Ruth, de modo que o filho deles foi o herdeiro de Elimeleque. No primeiro tópico, lemos sobre o direito transferido a Boaz, começando pelo processo legal. Do terreiro da debulha, Boaz sobe à porta da cidade, um ponto de reunião de todas as pessoas, o lugar para comunicar as notícias, fazer negócios e administrar a justiça, o centro de decisões da vida social da cidade. O que hoje, para nós, poderia ser uma espécie de centro comercial ou administrativo, naquela época era a porta da cidade. Boaz estava ali para resolver a questão da redenção de uma viúva e da propriedade de uma parente. Havia na sociedade israelita uma lei que atuava nos casos de heranças, de cuidado das viúvas e a provisão de herdeiros para viúvas sem filhos. A causa em questão era decidir formalmente qual dos homens, Boaz ou esse outro parente mais chegado, seria o resgatador ou o remidor da família de Elimeleque. Boaz era uma autoridade reconhecida na cidade e ele esperava que esse parente resgatador passasse por ali. E, finalmente, ele chega, é avistado e Boaz o chama para expor a questão que envolvia Ruth e Noemi. Além disso, Boaz também forma um quórum,
de 10 homens, dos anciãos da cidade, as pessoas mais respeitadas, mais bem posicionadas. A função deles era servir de testemunhas, pois, caso fosse necessário, eles poderiam atestar tudo aquilo que estava se passando naquele momento. Chega então o outro resgatador. Boaz explica ao parente sobre o caso em questão, e ele diz: resolvi, pois, informar-te, indicando que era dele a iniciativa de fazer aquela reunião, e disse que comprasse a parte da terra na presença das testemunhas do povo, tendo em vista a situação de Noemi, viúva e sem herdeiros. Evocando o propósito da remissão e o dever legal de resgatador, Boaz oferece então ao parente duas opções: se ele desejasse servir como parente resgatador, que o fizesse, e se não quisesse, que declarasse aquilo diante de todos. Boaz lhe diz que não havia outro resgatador, apenas eles dois. E é possível que isso tenha estimulado o ego do parente diante do único concorrente. Então ele, no princípio, declara: eu a resgatarei. Ele assume ser o dever seu de resgatar Noemi. Esse resgate, ou remissão, envolvia todo um processo, inclusive pagamento de taxas, impostos, que qualquer propriedade de Noemi e da sua família pudessem ter naquele momento. Uma condição inesperada. Antes do parente se dirigir às testemunhas e declarar que faria a redenção da propriedade, Boaz explica que, ao comprar a terra de Noemi, também teria que se casar com Ruth, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Ao tomar conhecimento dessa obrigação, o parente resgatador anônimo declina do seu direito em favor de Boaz e justifica dizendo que não poderia efetuar o resgate para não prejudicar a sua própria herança. Esse prejuízo poderia ser ter que pagar pela terra e ter que entregá-la ao primeiro filho que teria com Ruth, o herdeiro legal de Elimeleque, e ainda mais, ter as suas despesas aumentadas com o sustento de Noemi e Ruth. Então esse parente responde a Boaz dizendo: redime tu o que me cumpria resgatar. Para se eximir de qualquer prejuízo pessoal, ele repete diante das testemunhas do povo: porque eu não poderei fazê-lo. Assim ele cumpre a formalidade legal exigida. Agora, Boaz tem a posse do direito de remir a terra de Elimeleque, casar-se com Ruth e prover um herdeiro para a família de Noemi. Ele cumprirá a promessa que tinha feito a Ruth de ser o seu resgatador. Aqui nós temos uma analogia com o divino resgatador, Jesus Cristo. Ele assume o direito de nos resgatar. E para que ele tenha esse direito, ele tinha que fazer parte da raça humana. Para fazer parte da raça humana, ele tinha que nascer. Mas para nascer de uma mulher, não poderia ser através da relação normal de um homem com uma mulher. Teria que ser algo divino, sobrenatural. E é por isso que Maria vai ser grávida pelo poder do Espírito Santo e não de uma relação carnal com o seu noivo ou marido José. Portanto, essa analogia que se aplica aqui ao caso de Boaz, apontando para ser um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Boaz, portanto, reafirma o seu compromisso de ser o resgatador de Noemi e Ruth com a seguinte frase: eu o farei, tão certo como vive o Senhor. É como se ele dissesse: juro por Deus que o farei. No segundo tópico, lemos então sobre o casamento de Ruth. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Veja a forma curiosa como era realizada a transferência desse direito. A cerimônia era um antigo costume em Israel. Assim acontecia em uma negociação. Quando um dos negociadores queria confirmar o seu acordo numa transação, tirava o seu calçado, o seu sapato, e o transferia para outra pessoa. Naquela situação, o parente, que é o portador do direito de resgatador, o renunciou em favor de Boaz, dizendo: compra tu. Suas palavras eram uma declaração legal, e com o gesto simbólico de tirar seu calçado e entregá-lo a Boaz, tornava pública a todas as pessoas a cessão do seu direito. Ele estava cedendo o seu direito de remidor ou resgatador em favor de Boaz. No segundo item, Boaz casa-se com Ruth. Ele declara: também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que o nome dele não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas, fala Boaz a todo o povo e aos anciãos. Boaz então assume o título legítimo de resgatador. E ainda no mesmo cenário jurídico, se dirige às pessoas ali presentes, às testemunhas, os anciãos ao povo e os
conclama a serem testemunhas daquele ato. Essa formalidade era um procedimento legal israelita, usado para reconhecer as transações realizadas oralmente. Vemos isso, por exemplo, em Josué, capítulo 24, versículo 22, 1 Samuel 12, versículo 5. São exemplos de como essa tradição oral servia como base, como prova testemunial dos negócios realizados. Isso tornava a cessão do direito válida, com comprovação por parte das testemunhas. Boaz indica o tempo hoje. Com precisão legal, o processo tem o seu encerramento. Finalmente, Boaz levanta o objeto da questão. Também tomo por mulher Ruth, a moabita. É possível que a nacionalidade de Ruth e o fato dela ser viúva de Malom configuravam uma identificação legal da moabita para ser substituta de Noemi e, por meio do casamento, perpetuar o nome dos falecidos, o marido e os filhos, sobre a herança deles. É sempre bom lembrarmos que a ordem, a regra geral na lei de Moisés era que o israelita não poderia se casar com outra pessoa que não fosse israelita, ou seja, com um gentil, com um moabita, com um cananeu. A regra era essa, mas aqui nesse caso o próprio Deus providencia a exceção à regra dentro da lei de Moisés, ou seja, aquela regra de não se casar com moabitas, com cananeus, amonitas, amorreus e outros povos, ela estava agora sendo deixada de lado. Por quê? Porque era mais importante resgatar aquela família. Era mais importante levantar descendência ao israelita falecido, no caso, Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion. Veja só como Deus é sábio. Ele providencia a regra e ele próprio providencia a exceção à regra, sempre visando o bem do ser humano. Assim, o primeiro filho nascido de Ruth e Boaz seria dono da propriedade e da família de Elimeleque e renovaria a esperança de Noemi de que os seus descendentes continuariam a existir, de que a sua família não iria se extinguir. E eles não apenas continuariam vivos, mas também teriam a sua propriedade, a sua terra, que naquele tempo essa era a verdadeira riqueza, a terra. Somos testemunhas, declara o povo e os anciãos. E eles não apenas se mostraram como testemunhas, mas também abençoaram aquela união. O Senhor faça a esta mulher, no caso Ruth, que entra na tua casa, casa de Boaz, ou seja, a família de Boaz, como Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Veja que bênção gloriosa eles estavam evocando. Eles queriam dizer que Ruth seja abençoada como foram abençoadas Raquel e Lia, que foram as duas esposas de Jacó, e destas duas esposas é que vieram os 12 filhos de Jacó, de onde vêm as 12 tribos de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Ou seja, que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa próspera e bem afamada no meio de nós. Portanto, a aprovação das testemunhas, as declarações de Boaz, legitimava e encerrava a transação, mas as manifestações deles foram além disso, desejando que a bênção de Deus estivesse sobre Boaz e sua nova esposa, Ruth, a moabita. Eles desejavam que Deus fizesse de Ruth como Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó, as genitoras da nação de Israel. Nesse pedido está implícito que Deus desse fertilidade a Ruth, para ela ser mãe de uma descendência famosa, distinta, provendo um herdeiro para Elimeleque. A Boaz desejaram que ele fosse valoroso e afamado em Belém, ou seja, que ele fosse próspero e grande naquela família em Efrata. Por fim, para encerrar as manifestações, as testemunhas e os anciãos disseram que o sucesso de Boaz somente seria possível por meio da prole, da descendência que o Senhor te der desta jovem, ou seja, referindo-se a Ruth. Chegamos então ao final do livro e ao terceiro e último tópico, a felicidade de Noemi. Veja que contraste. O livro de Ruth começa com desgraça, com morte, com dor, com sofrimento, mas ele termina com alegrias e júbilos. A concepção de Ruth, depois do ocorrido na porta da cidade, o escritor do livro é econômico nas palavras. Ele é bastante resumido, mas ele relata os principais pontos desta aventura, que não foi uma fantasia, não foi uma utopia, mas uma aventura real, de gente de carne e osso, que viveu há séculos atrás, mas cujas lições de vida deixam para nós.
Ele diz que Boaz e Ruth se casaram, o que já era uma grande vitória, porque agora Ruth não era mais uma viúva, ela era uma esposa, ela tinha um lar. Mas e se o casamento não desse filhos? Seria até um sinal de que Deus não aprovava aquilo. Porém, não foi isso que aconteceu. Ruth concebeu. Ruth teve talvez mais de um filho. Porém, aqui no livro de Ruth só menciona talvez o mais famoso de todos, aquele que vai dar origem à descendência do rei Davi. Veja que o texto bíblico destaca que Deus lhe concedeu que ela concebesse, que ela tivesse filhos. Com isso, o livro está deixando muito claro, a bênção da maternidade vem de Deus, não é um acaso humano. O mesmo Deus que permitiu tantos males e desgraças na vida daquela família era o mesmo Deus que agora estava concedendo a bênção sobre eles. Na sociedade belemita, Ruth começa como serva, como um tipo até de escrava, na mais baixa escala social, depois como jovem e por fim como esposa de Boaz, resultando assim naquilo que Noemi tanto desejava, um lar, uma segurança, uma família. Aquilo que ela desejava para Ruth, que ela talvez não pudesse mais ter, pela sua idade, marido, filhos, mas agora Ruth estava tendo. As mulheres da cidade de novo se fazem presente na vida de Noemi, louvando a Deus pela vida dela, por ela ter recebido um neto que manteria viva a sua descendência, e elas abençoaram o menino, desejando que ele fosse afamado, como os anciãos desejaram a Boaz, porém, de uma maneira mais extensa, não só na cidade de Belém, mas em toda a nação de Israel. Essa celebração contribui para concluir com alegria a história de Noemi, que no início era de desolação e vazio, mas agora reflete a concretização de ter os braços e o seu colo cheios da esperança desejada. Aquele neto era a esperança de Noemi em carne e osso, a alegria dela concretizada. E as vizinhas deram o nome daquela criança. A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, ou seja, o pai de Davi, do rei Davi. As mulheres também falam dos benefícios que esse menino proporcionaria a Noemi. Ele seria o resgatador da vida de Noemi. Olha só o papel importante dos netos. Resgatar a vida dos avós. Trazer de volta a sua alegria e impedir a extinção da família. Quanta responsabilidade que tem nos netos. Que cada neto que nos ouça possa ter esse propósito no seu coração em relação aos seus avós. Além disso, o neto também seria o consolador da sua velhice por todos os dias da sua vida, e ele proveria para não faltar o pão na sua mesa, ou seja, alegria, consolo e sustento material. Ruth, que se manteve silenciosa na cena, é honrada pelas mulheres por sua bondade, pois tua nora, que te ama, foi quem deu à luz, e ela é melhor para ti do que 7 filhos. Parece estranho Ruth ser tratada como nora de Noemi, agora casada com Boaz. Isso demonstra que elas tinham um relacionamento de respeito e amabilidade, e a condição é mantida por causa do resgate. Quando elas dizem, ela é melhor para ti do que 7 filhos, mostram a simbologia desta condição para aqueles dias. Ter 7 filhos era uma bênção divina e uma grande honra, e se fossem muitos, melhor, pelo valor atribuído aos homens, ou seja, servir nas guerras como proteção, no trabalho, na administração, na proteção dos bens. Noemi faz um simbólico gesto enquanto ouvia silenciosamente suas amigas e com isso fecha o círculo da sua vida. Esse gesto qual foi? Tomar das mãos das mulheres aquela criança, aquele menino e colocar no seu colo e entrar na casa para cuidar dele. Diante disso elas exclamam, nasceu um filho a Noemi. Esse filho que nasce, ele é uma simbologia do próprio Cristo. Afinal, lembremos as palavras que seriam ditas séculos depois pelo profeta Isaías. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Olha só essa semelhança de termos de palavras. Essa criança que nasce, Obed, filho de Boaz com Ruth, aponta para o próprio Cristo. Assim como nasceu um filho para Noemi, nasceu um filho para nós. Nós quem? Para toda a humanidade. Deus deu o seu único filho para nos resgatar.
Antes vazia, agora a vida de Noemi estava cheia e completa, estava plena, como diríamos hoje. Ela estava pleníssima. Para finalizar, as mulheres dão o nome Obed, que significa servo, aquele que trabalha. O significado desse nome também aponta para Cristo. Afinal de contas, no livro do profeta Isaías, o servo sofredor, o servo de Jeová, aponta para o próprio Cristo. Terceiro e último item do último tópico, a genealogia de Davi. Aqui é uma espécie de continua no final deste livro, apontando para um futuro que para nós já é passado, mas para eles ainda iria acontecer anos depois. A genealogia de Davi. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou a Davi. O autor, encantado com o fim da história, exalta o menino Obed com um brado de alegria, pois é o pai de Jessé que vem a ser o pai de Davi. Portanto, um antepassado ilustre, que certamente contribuiria para certificar a autenticidade do reinado de Davi, além de ser um descendente de Judá, uma das principais famílias da qual o próprio Davi descendia. Nessa lista, Boaz ocupa o 7º lugar, de um antepassado honrado, notável e reconhecido. Boaz, o herói da história, e o honrado ancestral de Davi. E em todos os eventos retratados em Ruth, é entendido a providência divina. Ela é contínua ao longo da história, do presente e do porvir. A providência divina, tão esquecida por muitos de nós, que pode ser resumida na frase: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aplicação divina. Aplicação pessoal. A figura do resgatador, ou seja, o Goel, aponta profeticamente para o próprio Jesus, o nosso Redentor, que nos concedeu o direito de participar legitimamente da família de Deus e sermos eternamente seus herdeiros. Com isso, chegamos ao final do estudo de livro de Juízes e Ruth. E já vamos nos preparando para o próximo trimestre. Estudaremos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E claro que aqui no seu canal Palavra Viva e Fiel, nós estaremos, se Deus assim o permitir, colocando semanalmente as lições dessa importante carta. Também na nossa página palavravivaefiel.blogspot.com você pode também baixar gratuitamente já a primeira lição que nós estaremos postando daqui a 2 dias. Então, comente, curta, compartilhe esse vídeo. Se gostou do nosso trabalho, tem na descrição aqui desse vídeo o Pix, pelo qual você pode nos abençoar com aquilo que Deus colocar no seu coração, e continue sendo aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, na sua congregação. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.